Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Queridos, vamos meditar hoje em Efésios, capítulo 5, versos 19 a 21. Eu quero ler apenas o verso 19, que diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Essa nossa conversa hoje vai ser um pouco mais direta, traz uma simplicidade na linguagem e não vamos assim nos deter em detalhes aprofundados. É bastante prático aquilo que Paulo está dizendo aqui nestes 3 versículos. Antes, porém, quero relembrá-los de que na semana passada nós falávamos que Paulo ordena os efésios a não se embriagarem com vinho, mas se encherem do Espírito. E aí nós vimos que esse enchimento do Espírito é uma ordem de Paulo para uma necessidade presente, né? E para toda a igreja buscando ser vítima, digamos assim, porque a ação é de Deus, desse enchimento do Espírito. E o que nós temos a seguir, nos versos 19 a 21, são as consequências desta experiência da igreja em estar cheia do Espírito, que a gente viu na semana passada, que esse enchimento é o enchimento que leva ao transbordamento, à plenitude. Então, quais são as consequências desse enchimento? É que eles deveriam falar entre eles com salmos. Não é que deveriam, melhor dizendo, né? Corrigindo aí, eles falariam com algo natural, como uma resposta a esse enchimento do Espírito, que eles então estariam falando entre eles com salmos. Falar com salmos é falar acerca dos salmos, é conversar acerca da palavra de Deus. Então, quem está cheio do Espírito e se reúne em nome de Jesus, se reúne para falar das coisas de Deus, se reúne para falar da palavra de Deus. Depois, Paulo vai dizer que eles deveriam entoar, né? E louvar de coração o Senhor, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Veja que isto tem relação com o coração, né? Louvar, entoar ao Senhor de coração. Então são, digamos assim, são expressões de louvor que se dirigem diretamente ao Senhor. Algo que diferencia muitas vezes de nós em determinados cultos, em determinados momentos de louvor, onde nós não nos dirigimos ao Senhor, nós nos dirigimos ao homem. Muitos dos nossos cânticos e hinos nos reportam para a exaltação do homem, para a exaltação do eu, para falar, né, dos meus problemas, e fica faltando expressões de louvor que se dirijam diretamente a Deus, glorificando a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Então, o que Paulo orienta aqui é o que a entoação e o louvor seja ao Senhor. Seja ao Senhor. Então, as letras dos nossos hinos precisam ser letras que nos direcionem ao Senhor. E que isso deve ser de coração, com hinos e cânticos espirituais. Depois ele continua dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Dar graças a Deus por tudo.
Então, quando a gente fala que é tudo, ou quando o Senhor diz que é tudo, na verdade é tudo. E esse tudo implica em coisas que são boas aos nossos olhos ou ruins. Tudo é tudo. Então, seja lá o que ocorra conosco, seja lá o que o Senhor nos dê ou deixe de nos dar, sobre isso temos que estar dando graças a Deus. A nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma relação aqui entre Deus e Jesus. Então, eu dou graças a Deus por tudo, mas eu dou em nome de Jesus. Então, há uma concordância, né? Quando eu vou dar graças em nome de Jesus, eu estou confirmando, né? Há uma confirmação daquilo que eu estou fazendo. Estou fazendo a Deus, dando graças a Deus, e eu confirmo isso que eu estou fazendo, essa gratidão que estou expressando, em nome de Jesus. Depois, no final, ele vai dizer que todos deveriam sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se uns aos outros. E sujeitar-se uns aos outros é você não reconhecer, por exemplo, que o outro é maior do que ou menor do que você, ou maior que você. Então aqui há uma ideia de igualdade, né, de submissão, de respeito mútuo, de uns para com os outros. Isso é o sujeitar-se. Não no sentido de que eu vou ser humilhado ou vou humilhar o outro. Não. É de uma cumplicidade, de um companheirismo, de uma colaboração mútua, de um respeito mútuo, de um reconhecimento de que o outro é tão importante quanto eu, de que o outro não é mais ou menos importante do que eu. É nesse sentido o sujeitar-se aqui uns aos outros. E isto é no temor de Cristo. Então há o tempero aqui, né? Cristo está presente nessa relação de submissão, de sujeição de nós para com os nossos irmãos e vice-versa. Portanto, queridos, isso tudo aqui é resultado desse enchimento do Espírito do Senhor em nossas vidas enquanto igreja, né? De louvar ao Senhor, de entoar louvores de coração ao Senhor, de dar graças ao Senhor por tudo e de estarmos nos sujeitando uns aos outros, sentindo que o outro é tão importante quanto eu. Que Deus possa então te abençoar com a sua palavra, que possamos viver o reflexo puro, verdadeiro, sublime do enchimento do Espírito de Deus em tua vida e em nossa vida. Que o Senhor te abençoe e que esse dia seja maravilhoso para você, em nome de Jesus.